Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso de trigonometria, um curso bem interessante para você que está aí no ensino médio, né? E queira aprofundar ou revisar alguns conceitos. Vamos falar sobre circunferência orientada. Bom, é um conceito bem simples da gente entender. A circunferência, ela possui dois sentidos. Neste movimento aqui, pessoal, ó, neste sentido, ela tem o sinal positivo. Esse sentido aqui é o sentido anti-horário. Anti-horário. Agora, se eu pegar esse sentido aqui, ó, a circunferência tem um sinal negativo. Esse movimento tem um sinal negativo. Esse movimento é o movimento do relógio, né? Então, ele é o sentido horário. Bom, da mesma forma, nós podemos falar sobre o arco orientado. Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu queira considerar um ângulo de 90 graus. Então, é π sobre 2, né? Π sobre 2. Se eu pegar nesse sentido aqui, ó, considerando esse sentido, nós vamos ter um π sobre 2 positivo. Então, eu tenho um ponto aqui B e eu tenho um ponto A. Então, esse arco AB, ele está no sentido positivo. Então, é π sobre 2 positivo. Agora, vamos considerar um ângulo no sentido negativo. Aí. Agora, eu quero que esse arco tenha um valor de π. Bom, se é π e eu pegar nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, então eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto A. Nesse sentido aqui, quer dizer, esse ângulo de fora, nós vamos ter que esse arco AB é menos π. Então, ficou claro que o sentido determina o sinal do movimento, né? Ou o sinal do arco. Neste caso, eu tenho este sentido positivo e aqui, neste sentido, eu tenho menos π, que é negativo. Arco nulo. Arco nulo é se os pontos A e B coincidem. Se A coincide com B, temos um arco de uma volta ou um arco nulo. Bom, neste caso aqui, nós temos uma volta, ó, arco de uma volta. Ele dá uma volta e chega exatamente no mesmo local, né? Ele partiu do A e chegou no A, que é a mesma coisa do B. Então, neste caso, eu tenho um arco nulo de uma volta. Arco de uma volta. Agora, se eu saio daqui e não faço nenhum movimento e tenho A igual a B, eu tenho um arco nulo. Quer dizer, tanto faz, eu posso dar uma volta, 2, 3 voltas e parar no mesmo lugar, ou eu posso ficar quieto e determinar que A é igual a B. Também eu tenho um arco nulo. Ciclo trigonométrico e quadrantes. Vamos entender aqui, ó. Bom, é só a gente pensar que nós temos um sistema ortogonal cartesiano, dentro de uma circunferência. Então, eu tenho aqui a origem 0, 0, ó, 0, 0, e eu tenho uma circunferência de fora. Bom, quando a gente fala em ciclo trigonométrico, a gente considera o raio 1, né? Então, por convenção, eu tenho um raio 1, um raio 1, um raio 1 e um raio 1, certo? Então, neste caso aqui, ó, 1, 0, 0, 1, menos 1 e 0 e menos 1. Bom, nesse ciclo trigonométrico, nós podemos considerar também os quadrantes. Então, aqui nós temos aqui, ó, primeiro quadrante. Nós podemos ter o segundo quadrante, sempre nesse sentido, pessoal, no sentido anti-horário. Vamos melhorar aqui essa simetria aqui. Aí, aqui eu tenho um terceiro quadrante,
terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante. Quarto quadrante. O que são os quadrantes? São essas divisões. É só a gente pensar no pedaço da pizza, né? Então, esse pedaço que significa um quarto, né? Um quarto da circunferência são os quadrantes. Por isso que são 4 quartos, 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E nós podemos também classificar os ângulos aqui, né, para a gente finalizar esse conceito. Em graus, eu tenho aqui, ó, 0 graus, eu tenho 90 graus, eu tenho 180 graus e aqui 270 graus. Bom, se eu considerar em radiano, eu tenho 0 radiano, né? 0 radiano. Aqui eu tenho π sobre 2, que é esse ângulo aqui maior. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2, que é 270 graus, né? 3π sobre 2. E aqui eu tenho o final, que seria a volta completa, que é o 2π radiano. 2π. Beleza, pessoal? Então essa aula é bem curtinha e vamos encerrar por aqui. Até mais. Valeu, um abraço.